Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Gente, é muito bom, estamos juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. Como eu costumo dizer, aqui na minha, na sua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Temos o patrocínio do Clube Parque das Águas, Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Sim, agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir às águas termais, porque temos águas termais aqui em Farroupilha. No ar pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, ainda pelo Facebook TV Serra Farroupilha, pelo canal do YouTube TV Serra Farroupilha, tem o Instagram e também temos o nosso site www.tvserra.tv. Ali tem os conteúdos do dia e também tem um streaming com a programação 24 horas. Afinal de contas, o que passa na TV Serra, nos canais da NET, está simultaneamente espelhado também na internet, na rede mundial de computadores. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o engenheiro civil, o Gilmar Signori, muito mais conhecido como Gili. O Gili hoje vai nos dar a honra da presença, nos dá a honra da presença aqui também, para fazermos um rescaldo das eleições. Pois é, concluído o primeiro turno no Brasil, teremos segundo turno para a presidência da República e teremos segundo turno também para o governo do estado do Rio Grande do Sul. E que eleição para o governo do estado do Rio Grande do Sul! O que definiu Eduardo Leite, adversário de o Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul, foram menos de 3.000 votos. Eu vou dizer de novo, menos de 3.000 votos, 2.700 e alguma coisa de votos que colocaram Eduardo Leite no segundo turno. Bem ao contrário do que diziam e colocavam as pesquisas de opinião pública de que o Eduardo Leite deveria ficar à frente. Por pouco, ele não fica fora do segundo turno. Mas é hora de olharmos o mapa político no Brasil também. Temos a consolidação da eleição dos 27 novos senadores, a renovação de 1/3 do Senado Federal. Temos também a composição da nova Câmara dos Deputados, né? E um crescimento muito grande do PL. O partido do presidente da República tem 99 das 513 cadeiras na Câmara Federal. E também olharmos a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que teve uma renovação de quase 50%. Aqui na Assembleia Legislativa, dos 55 deputados, 27 são novos. Foram eleitos, então, neste domingo, e nós temos aí uma renovação de quase a metade do Parlamento Gaúcho. Bom, não quero tirar o brilho da exposição do Gilmar Signori também, mas tem muita coisa que a gente pode falar sobre esta eleição, porque me parece que ela já dá muitas tendências, ela mostra muitas tendências em outros campos, muitas interrogações também, porque é difícil muitas vezes justificar a vitória de um candidato à majoritária no município ou num estado, mas daqui a pouco na proporcionalidade não teve, na eleição proporcional não teve o mesmo desempenho. Gili, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Olha, eu não sou um cientista político nem analista político, vou dar uma posição bem pessoalizada, né, do que eu enxerguei.
E a análise que tu faz, ela está bem sucinta, até foi muito bom começar com essa introdução, né? Mas então, vamos fazer uma análise assim da renovação da Assembleia Legislativa, que isso aí talvez fosse a coisa que mais nos dissesse diretamente Farroupilha, porque nós tínhamos ali, no mínimo, 3 candidatos nossos aqui que concorriam à Assembleia Legislativa, né? Vamos revisar a Françomense, a reeleição, o Carlos Cruz, pelo União Brasil, e o Dr. Thiago Brunet pelo PDT. Né? O que é que se viu? De 3, nenhum. Então, a candidata à reeleição, a Fran, com uma votação boa, expressiva. Melhorou, inclusive, a votação. Que inclusive conduziu ela à suplência, né? Sim. A suplência. Primeira suplente. A primeira suplência. E, então, isso, querendo ou não, para um município que nem o nosso, eu acho que isso provocou uma pequena divisão, e isso, né? Isso a gente já tinha visto na eleição passada também, porque ela, então, a divisão foi polarizada entre o então candidato à reeleição sindicalista Boésio. E a nossa primeira-dama, na época, né? Isso. E parece que agora esmigalhou mais ainda, né? Um pouquinho mais, né? O que talvez me faltou dizer antes de tudo? Cá para nós, Leandro, se tu olhar o perfil de tudo que aconteceu no país, qual o partido que saiu fortalecido? Partido do, vamos chamar, partido do Bolsonaro. Do Bolsonaro. O PL. O PL. E depois o PT. E também vejo a esquerda, tão polarizada quanto a polarização que houve para a presidência da República. Sim, né? sim. Show. Isso numa primeira análise. Então, o que eu vejo diferente disso aí? Uma salada de fruta de partidos. Sim. Meu Deus do céu. Eu não sei se o eleitor... A Assembleia tem 15 partidos. 15! E a Câmara Federal está com 23 partidos representados. Gente do céu. Quais partidos? Qual ideologia? Como que você que está me assistindo consegue se identificar? Há bem pouquinho tempo atrás nós sabíamos, olha, os descendentes da velha arena são partidos de direita, os descendentes dos antigos MDB, parte do MDB, os que foram para o lado do socialismo, do comunismo, seja o PDT de Brizola, nós sabíamos identificar plenamente, nós tínhamos meia dúzia, 10 partidos no máximo, e a gente sabia a ideologia de cada um. Hoje, por favor, gente do céu, talvez a primeira coisa que nós tivéssemos que fazer é uma simplificação partidária. Nós não podemos ter esse trampolim, janela de transferência. Por favor, janela de transferência, eu que gosto de futebol, é coisa de futebol. É quando o sujeito tem uma possibilidade de se transferir para outro. Janela de transferência sem perda de mandato? Que é isso? Isso é uma afronta a um processo democrático. A pessoa, para militar dentro de um partido, na minha opinião, ela tinha que vir dos escalões menores para os escalões maiores galgando postos. Hoje se muda de um partido para outro e se vira candidato a governador, se vira candidato a prefeito municipal, se vira candidato à presidência. O presidente Bolsonaro mudou de partido, né? Sim. Mudou de partido. Sim. Poxa vida, é ruim isso aí. Eu vejo assim, o meu descrédito em relação a isso começa com isso, sabe, Leandro? Descrédito. Isso eu estou dando uma opinião. Descrédito. Porque quando tu tem os partidos a serviço das pessoas, isso é uma inversão de ordem. Na verdade, o que nós precisaria é as pessoas a serviço dos partidos. Eu não alugo partidos, eu formo partidos, eu crio pessoas, e por isso que é partido, é parte, é aquilo que se afina com a minha parte. Então, a primeira coisa que eu vi, difícil até de ver, poxa, esse é partido X, aquele é partido Y, nossa, que bagunça, não se sabe nem a ideologia dessa pessoa. Eu tinha que identificar assim, olhando ontem, poxa, será que esse cara que ele está afinado com a direita, que se elegeu governador do estado tal, ou ele está afinado com a esquerda? Lá em Minas Gerais, dá um exemplo, né? O Zema, que é do Partido Novo, e na eleição passada foi um dos condutores do Bolsonaro. Do bolsonarismo. Do bolsonarismo. Agora, tenho que ouvir que o candidato do Bolsonaro era o terceiro, que foi muito pouco votado. Digo, nossa, mas que incoerência. Eu tenho que analisar a situação
Já está difícil de analisar do meu estado. Sim. Né? Está difícil do meu estado. Eu só queria dar uma olhada na Assembleia aqui para a gente fazer alguns comentários, porque é interessante na Assembleia, eu vejo duas questões. O partido que mais saiu fortalecido na Assembleia, PT, saiu de 9 para 11 cadeiras. O partido que mais perdeu na Assembleia, MDB, saiu de 8, está com 8 hoje, vai para 6 cadeiras. O Republicano tinha 4, vai para 5. O PDT manteve as 4. O PL tinha 5, permanece com as 5. O PSOL tinha 1 cadeira, vai para 2 cadeiras. União Brasil tinha 3 cadeiras, está com 3 cadeiras, mantém as 3 cadeiras. O PCdoB passa a ter 1 cadeira, não tem agora no momento. O Novo tinha 2 cadeiras, permanece com 1 cadeira só. O PSB tinha 2 cadeiras, permanece com 1. O Cidadania, ele fica sem representação. E um outro partido também que está, como a gente diz, está bem complicado, isso foi no cenário nacional também. E olha que ele já foi protagonismo na história do Brasil, o PTB. O PTB tem um deputado só, fez um deputado só. Então, me parece que a Assembleia, pelo aumento da votação da bancada do PT, pela chegada do PCdoB, pelo aumento da bancada do do PSOL, aí a gente tem também, embora enfraqueceu, o PSB, me parece que a esquerda ganha um pouco de força no Parlamento Gaúcho. Inegável. E também houve um ganho, pelo que eu senti, de um crédito à figura federativa que se criou para a eleição, principalmente da esquerda muito unida. A federação, né? A esquerda muito unida. Beleza, essa é uma análise muito... que também tem esse reflexo lá do Monte Maior, vamos chamar, né? Que foi a polarização entre o Bolsonaro e o Lula na presidência, para a presidência. O que eu notei nesses nomes? Observa os nomes que vão compor. Nós ainda temos muitos nomes se repetindo. Né? Os maiores puxadores de votos, salvo pequenas exceções, continuam na Assembleia. Continuam na Assembleia. Pepe Vargas, vou citar um da esquerda, o Pepe Vargas, que recebeu uma votação muito grande. O ex-ministro, ex-secretário dos Transportes, me fugiu o nome dele agora. Costela. Jovir Costela. Claro, né? É bem aceitável isso. Quem está em cargos executivos tem mais facilidade, a sua vitrine está permanente, né? Em função. E veja a questão da Câmara Federal. A nossa região volta a ter deputado federal e 2 vereadores de Caxias do Sul chegam à cadeira de deputado federal. Nós não tínhamos deputado federal, né? Olha, 2 de Caxias do Sul. Não classifico como surpresa, mas o Maurício Marcon fez uma votação extraordinária. Eu até brincava e dizia na transmissão da TV Serra, poxa, que fenômeno, que voo, hein? E não me surpreende também, mas veja a questão da presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, a vereadora Denise Pessoa, do PT, que garantiu uma vaga com em torno de 40 mil votos. E aí eu quero explicar, por exemplo, a Denise Pessoa garantiu uma vaga na Câmara com 40 mil e poucos votos. O candidato do Progressistas, o Sérgio Turra, fez mais de 80 mil votos e ficou fora. Ficou fora, por causa do coeficiente eleitoral, né? É o que ajudou na federação, né? Exatamente. Essas coisas acontecem, não é nessa eleição, é via de regra, se tu tem figuras de puxador de voto, é o caso do teu colega da TV Pampa, o Vitorino. O Vitorino, ele deve, com certeza, puxou, porque ele fez uma votação muito expressiva. O que deu para notar também? O viés de muita votação, exatamente quem estabeleceu, quem se permitiu ser crítico, de fazer uma crítica contundente, seja a direita, seja a esquerda. O Marcon, eu acho que é um caso desses. Eu não consegui identificar, até eu vi que ele fez campanha sem dinheiro público, mas durante o processo de pandemia e tudo, ele foi um crítico ferrenho, né? Ferrenho de fechar estabelecimentos, né? Então, com isso aí também alinho o próprio Osmar Terra, que também teve posições bastante definidas, e não sei se caiu no gosto do eleitor, porque imagina, de novo, a velha salada, quem é o Podemos na Serra? Quem é a representação? Tem prefeito?
Não, é a pessoa, é ele, é o Marcon, né? Sim. Eu não consigo ver outro lugar onde... Isso que o Marcon era do Novo, né? Trocou de partido. Se for só por essa questão, ele talvez no Novo eu me identificasse mais. É que ele não teve... Ele brigou lá e... Mas aí é que vem a questão, né, Gili? Talvez as pessoas hoje o eleitor está valorizando muito mais a pessoa do que a sigla partidária. Mas isso não tem dúvida, Leandro. Por isso que eu digo, será que não está na hora de repensar isso? Os partidos pararem de serem aluguéis de pessoas. E é só tu ver. Ouvia ontem também o ex-prefeito Sinhac da nossa cidade, falando nitidamente, o PMDB precisa, o MDB agora, né? Qual é o MDB que eu sou? O de Farroupilha? O do Estado do Rio Grande do Sul? O MDB nacional? O próprio partido é uma salada. Que ele tem dissidências. É uma segmentação. Eles têm eles não têm unidade. Poxa vida, partido sem unidade não é partido. Não é partido, não tem liderança nacional. Não. Então, o MDB nacionalmente foi dividido para a eleição, né? Uma turma apoiando Simone Tebet e a outra turma aliás, nem dividido, foi muito mais que dividido. Uma turma com a Simone Tebet, outra turma com o Lula, lá no Nordeste, e uma turma com o Bolsonaro. Sim. É verdade isso? Então, aí eu vou dizer qual... Eu conheço gente do MDB daqui de Farroupilha que votou no Bolsonaro. Mas com certeza, o ex-prefeito Bolivar Pascoal, pessoas de liderança, eu não estou falando do José, do João, eu estou falando de pessoas que detiveram os maiores mandatários do nosso município. Que tem... O próprio Sinhac. Isso, por favor, meu eleitor, não é uma crítica ao MDB, não é uma crítica a nada. É essa salada de frutas que ninguém se identifica, ninguém se conhece, ninguém se curva. Ninguém se curva. No momento em que tu não te curvou para o teu partido, tu sai do partido e tem uma facilidade monstra de não fazer mais parte daquilo ali. Então, quando as pessoas estão acima dos partidos, eu vejo o primeiro início de uma total desorganização e bagunça eleitoral. E ainda a justiça eleitoral, permite que se façam todos os tipos de coisas, porque há não muito tempo atrás, Leandro, se votou fidelidade partidária, se votou a impossibilidade das coligações, dos aconchavos, mas o que a gente nota hoje? Nós estamos numa situação que voltou tudo lá para a origem, não sei se por interesse do próprio Supremo, que votou favoravelmente a tudo isso, eu não consigo ver um fortalecimento. E isso é democracia. Sim, democracia é quando o partido manda mais do que as pessoas que o compõem. Democracia é quando os partidos estabelecem as suas linhas e os seus filiados cumprem. É assim que é partido. E tem fidelidade partidária porque precisa galgar postos e cargos dentro de partidos. Se inicia lá, não precisa obrigatoriamente, mas se inicia como vereador, depois se vai a deputado, prefeito, federal, e depois se obtém outros cargos, se participa de executivo, se bota a cara à tapa. O que a gente nota hoje? Vem alguém de paraquedas e já vira o superstar. Você pega, por exemplo, a eleição da presidente Dilma Rousseff para a presidência, isso em 2010, se não me falha a memória, a Dilma não disputou nenhum cargo. Ela era ministra do presidente Lula na época e foi para a presidência, foi lançada candidata à presidência e emplacou. Foi eleita presidente, foi reeleita depois, e depois sofreu o processo de impeachment também. Vamos pegar o Maurício Marcon de Caxias do Sul. O Marcon teve a eleição, foi o vereador mais votado para a Câmara de Vereadores nas últimas eleições em Caxias do Sul. Ele sai de vereador de Caxias do Sul, e eu não estou menosprezando aqui, estou enaltecendo, ele sai de vereador para deputado federal. Então, aí olha o voo, né? Sim. Aí se tu for pedir quem é o presidente do Podemos em Caxias, quais são os outros vereadores, qual é... É por isso, então aí fica difícil de falar de uma eleição num país que nem o nosso, de partidos. Fica muito difícil. Aí a gente tem que começar a olhar para as pessoas, aí a gente tem que imaginar que pode ser possível eleger a maioria de senadores, todos alinhados com a direita, mas os votos de presidente já foram alinhados, a maioria alinhou à esquerda, né? Foram votos do presidente Lula. Então fica
complicado de fazer uma análise da eleição. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta e fala um pouquinho sobre a questão do cenário para o governo do estado do Rio Grande do Sul e também o cenário nacional. E claro que eu vou fazer essa pergunta para o Gili também e os institutos de pesquisa. Ótimo. A gente volta em seguida, não é like. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo
e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito prêmio, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, que tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha, porque agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais. Temos águas termais em Farroupilha. Termas Clube Parque das Águas é a nossa atração das águas termais também em Farroupilha. É nosso convidado aqui nos estúdios, o Gilmar Signori, o Gili. Nós estamos falando sobre, fazendo uma avaliação do movimento político, eu costumo dizer o mapa político, a radiografia política não está toda ela definida ainda, mas muito bem encaminhada, com forças de composição nas assembleias, no caso a nossa Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul, e o Gili já disse que temos uma salada de frutas e partidos aí. Também a composição na Câmara dos Deputados, depois eu quero entrar um pouquinho na Câmara dos Deputados, e a força da direita que chega ao Senado Federal. Temos 8 senadores completamente do partido do presidente da República que chegam ao Senado Federal. Então é uma força muito grande. Mas eu queria começar aqui pelo estado do Rio Grande do Sul.
Depois a gente fala das pesquisas. Que eletrizante a apuração final. Teve que contar quase voto a voto, porque a briga era grande. Vinha Eduardo Leite e Edgar Preto vinham se aproximando cada vez mais. Foi menos de 3 mil votos que definiu quem ia para o segundo turno com o Onyx Lorenzoni, né? Sim, à medida que as últimas urnas iam sendo apuradas, ia reduzindo. Sim. Muito interessante. Até porque, possivelmente, essas urnas se interrompendo, né? Elas deviam vir mais do interior. E talvez era uma capilaridade eleitoral do Edgar Preto do PT. O campo, né? Sem dúvida. Eu acho que se o Edgar tivesse ganho a possibilidade de ir para segundo turno, me parece que o cenário do segundo turno ficasse um pouco mais fácil de definir. Sim. Porque, inegavelmente, o eleitor do Eduardo Leite, mais afinado com o MDB pelo seu vice, vamos dizer assim, teria um pouco mais de facilidade para a gente entender para onde migrariam esses votos. Se fosse dividido num 50-50, daria mais facilmente a eleição para o Leite. Para o Onyx. O Onyx, tá. Neste caso, agora, para onde migrarão os votos da esquerda? O PT vai votar no candidato da direita? Olha, compondo os mais identificados com a direita, leia-se Heinz, né? E o empresário Argenta, que são o Roberto mais definidos com a direita. Fora disso, sobrou toda a esquerda. Talvez o novo, mas é pouca coisa. A votação, né? do novo não é significativa, né? Então, olha, vai ser um segundo turno no estado eletrizante, tão palpitante quanto o cenário nacional. Tão palpitante quanto o cenário nacional. O que deu para notar? E aí, Leandro, eu não saberia dizer o que aconteceu para o Eduardo, que, tendo a máquina pública estadual, tendo o apoio do PMDB, o que fez com que o eleitor não se identificasse com isso e quase o colocasse como em terceiro lugar? Quando todos os institutos de pesquisa lidavam como sendo... A briga seria para quem iria para segundo turno. Quem seria o adversário dele em segundo turno? Ele buscando. Eu não consegui identificar. E o crescimento do próprio Edgar Preto, que convenhamos, é um deputado da Assembleia, mas o próprio PT muito... Mas é uma força do Lula também no Estado, né? Com certeza. E aí, nitidamente, houve um fortalecimento que a gente nota... A nacionalização puxou aqui. De cima para baixo. Sim. Né? De cima, do candidato maior, do maior, para a situação... Porque a gente notando o mapa, o PT ganhou em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Muitos municípios do Rio Grande do Sul. Onde nem sequer tinha uma representatividade tão grande, né? Dentro dos... No geral, deu Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Sim, mas olha, teve muitos municípios. Aqui na Serra, acho que São Francisco de Paula deu PT, se não me falha a memória. Eu não vi muito. A Serra foi... A gente nota, assim, uma situação bem mais identificada com o Bolsonaro. Mas se a gente observar a grande Porto Alegre e tudo mais, vai observar um retorno, vamos dizer assim, né? Porque sempre foi forte o PT, muito forte. Tanto é que Porto Alegre, em tempos não muito distantes, esteve com o governo de Porto Alegre 16 anos seguidos. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Alternando Tarso, alternando Ponte, alternando Olívio. Depois governo do Estado. Né? Não dá para dizer que esse partido ele se enfraqueceu. Ele pode ter se enfraquecido, mas ele tem dentro dos seus quadros gente muito fiel. Eu acho que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, com esse cenário agora do Leite com o Onyx Lorenzoni, nós vamos ter uma polarização grande aqui também. Por quê? Eleitor do Edgar Preto, acredito que a grande maioria vai se identificar mais com o Leite, porque votar com o Onyx é votar com o Bolsonaro. Né? Claro. Então ficou... E é uma rivalidade grande. Olhando assim os percentuais, eu acredito que vamos ter uma eleição muito ferrenha, né? No sentido da disputa do... Eu não consegui identificar. Eu tenho muitos amigos, principalmente no MDB, eu não consigo identificar mais muita gente aqui em Farroupilha, porque alguns migraram do próprio PSDB, de onde está o
o nosso ex-governador Leite, né? Sim. Mas a gente notou o próprio PSDB. O PSDB, enquanto partido, talvez foi um grande derrotado nacional. Com certeza, com certeza. Sim. Imaginar que se tu tem lá o governador do estado de São Paulo, que é... Na Câmara Federal, o PSDB tem 12, 13, por aí, não está bem fechado ainda, 12, 13 deputados eleitos. O PSOL tem 12. Tá vendo? E eles têm um governador que postulava ser presidente da República. O João Dória. O João Dória. E imaginar com um estado desses, tu não ter representante, tu não estar brigando em São Paulo. Isso é um enfraquecimento nítido do PSDB. Vamos falar do nacional também, presidente da República, e olha, a gente vinha acompanhando aqui momentos, né, a apuração também, o Lula largou na frente, mas uma amostragem muito pequena, depois Bolsonaro passou na frente, e depois lá na reta final o Lula recupera novamente, termina lá com 48%, arredondando os números, os percentuais, contra 43% do Bolsonaro, um pouco mais de 5 milhões de votos deu a vantagem, foi a vantagem pró-Lula nesta eleição. Segundo turno no Brasil, Bolsonaro e Lula. Será um segundo turno difícil para os dois? Mais difícil para quem? Para o Lula ou para o Bolsonaro, na tua visão? Eu acredito muito mais difícil para o Bolsonaro, porque a reversão ou para o Bolsonaro tirar essa diferença, de onde buscará esses votos? A gente já vinha antes notando, por critérios de pesquisa nem se fala, porque aí não davam o Bolsonaro... Furou todas. Por 30 e poucos no máximo, que fez 10 percentuais a mais. A Simone Tebet, vamos dizer, da liderança do PMDB nacional que ela exercitou, nos debates eu enxergava ela sempre muito mais alinhada com Lula do que alinhada com Bolsonaro. Então, se houvesse uma migração natural, já seria suficiente para que o Lula fosse o presidente. Alguns alinhados mais com o presidente Bolsonaro, eu não consigo ver quais desses seriam novo, mas não são significativos. Sim. A busca, talvez, a cereja do bolo... O Padre Kelmo não vai fazer muita diferença. Com certeza. Ciro Gomes. Ciro Gomes. E cá para nós, um comentário sobre o Ciro Gomes. Deu para o Ciro, né? Tem casos assim, ó. Eu às vezes converso com um amigo, outros, poxa, chega uma hora, o cara tinha que chegar e dizer assim, escuta, vou botar a viola no saco, vou botar o aquele ditado, te enxerga, né? Bota o rabo no meio das pernas e vaza, deu, né? A gente vê em cenário municipal isso também. Poxa, mesmo as caras... Chega uma hora, ninguém mais nem aguenta te ver, sabe? Deu pra ti, vai cuidar dos netos, vai cuidar sei lá de quem, né? E deu pra bola. Mas o que eu penso desse caso? Que aí voltam essas questões de como ficarão os embates agora, que pode, na minha opinião, aí é que está, como essa eleição era uma eleição complexa, que envolvia 5 eleições, né? Sim. Estadual, federal, senador, governador e presidente. A eleição vai ficar polarizada entre 2, governador, presidente. Sim. Para nós no Rio Grande do Sul. Tem casos que nem isso. É só presidente. Só presidente. Então, alguém que dissesse assim, poxa, mas eu vou ter que ir lá. Eu acredito que talvez com um trabalho bom... Pode aumentar a abstenção? Eu acho que vai diminuir. Diminuir? Eu acho que sim. Esse trabalho, se eu fosse líder partidário, eu tentaria fazer um trabalho exatamente nisso. É porque nós tivemos lá uma abstenção de 20%. Mais de 30 milhões de votos. É muita coisa. Vê para mim nulos. Eu já vou pesquisar para ti aqui. Pesquisa para mim nulos, porque só por aí, de nulos, que eu acho que deve ter gravitado na faixa de 5% a 6% dos números que eu tinha visto, Leandro. Isso significa que a chance de anular um voto numa eleição onde tu tem exclusivamente a figura do presidente, Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns estados que eu nem saberia dizer agora e nem é importante saber quais deles não vai ter segundo turno para presidente, mas tu tem situações em que eu faria uma campanha maciça na busca desse eleitor, do que anulou. O que anulou por descrédito com a classe política, esse vai continuar perdido, Leandro. Mas o que... Nós temos de nulos
3.487.847. Quase 3 milhões e meio de votos. Isso seria o suficiente? Brancos, quase 2 milhões. 1.964.000. É a diferença entre brancos e nulos, é a diferença praticamente, a grosso modo, entre Lula e Bolsonaro. E numa abstenção de 20, eu faria um trabalho dentro dessa realidade, tentando buscar processo de simplificação, né, que o processo vai ser muito mais simplificado, e tentando a questão de que se tu não se permitir exercitar esse teu voto dizendo qual dos dois é o menos ruim, porque então, se ele anulou ou votou branco, né, Leandro? Significa que ele não tinha consideração por ninguém da classe, né? Então, é de tentar dizer o seguinte, escuta, depois tu não pode reclamar porque tu não exercitou teu voto, né? Não exercitou teu voto e tu votou na maioria. Olha aqui as abstenções, nós chegamos a um total de 32.766.498 votos, 20,94%, quase 21%, né? É muita coisa. Uma leitura que eu faço também, Gili, a tendência, o que eu vejo, que nós temos votos, eu vou chamar de votos cristalizados, votos que não se mudam mais. Quem votou no Lula vai continuar votando no Lula. Pode mudar alguma coisa, mas se vai mudar é muita pouca coisa. Quem votou no Bolsonaro vai continuar votando no Bolsonaro. Pode ter algum que outro percentual pequeno de deslize. Os votos do Ciro e da Simone totalizam lá, vamos dizer, 6 milhões de votos. Os dois juntos. Na minha leitura, 70% desses votos vão para o Lula. O Lula leva lá 4 milhões de votos. O Bolsonaro pode levar lá 2, 3 milhões de votos, né? Então, é ali que eu vejo, também concordo contigo, que o cenário é mais difícil para o presidente Bolsonaro nesse momento do segundo turno. Claro que também me coloca uma surpresa do ponto de vista, e quem me conhece, eu dizia isso, não falava publicamente, que as pesquisas estavam destoadas. E como a gente diria, tem aquela frase, errou feio, hein? Feio, porque as pesquisas davam uma diferença, o IPEC, o Datafolha, que o Bolsonaro chama de Datapovo, dava uma diferença no sábado de 12, 13, até 14% de diferença entre um e outro. O Lula na frente, o Bolsonaro mais atrás. O Lula na frente, o Bolsonaro atrás, mas uma diferença de 4, 5%. Pois é. Então, o que dizer das pesquisas? Ridículas, para não dizer outra coisa, né? Isso faz com que num país do tamanho continental como o nosso, tu não poder confiar em pesquisa, isso deveria, agora tu me dizer antes de nós entrar no ar, que alguém vai querer criminalizar os institutos. O deputado Ricardo Barros, do líder do governo na Câmara Federal, entra com um projeto para pedir a criminalização dos institutos que errarem as pesquisas. Eu diria assim, institutos de pesquisa, invistam mais na profissionalização do que efetivamente em tentar agradar aquele que te contratou. Porque a imagem que transmitiu, eu falo mais da particularização do estado do Rio Grande do Sul, em que se passaram praticamente, o meu governador ficou 3 anos, né, porque... Renunciou em abril. Olha, se tu for ver a crítica jornalística, eu falo um pouquinho mais porque vejo muito pouco a televisão no sentido dos canais abertos. Eu leio jornal, eu sou o leitor do Correio do Povo, então, mas assim, muito pouca crítica, pouca crítica, inclusive nos períodos de pandemia e coisa parecida, porque se tu tirar o Vitorino, né? Sim, isso. Que tinha um espaço lá que se permitia fazer alguma crítica específica, a gente ouviu muito pouca crítica. E um jornalismo nitidamente identificado com o viés político da emissora. Sim. O que é complicado. Me coloco até nessa condição. Tá, não é a minha área, mas o profissionalismo não tinha que estar acima de tudo isso, né? É verdade. Olha, então começa por isso. Ausência de profissionalismo, pesquisas com viés nitidamente político e não técnico, profissional, né? Coisas dessa natureza. Na eleição passada, já foram ridicularizados. Sim. Poxa, não aprenderam?
Então, dá para ver. Só piorou, com as pesquisas só piorou. Eu quero colocar, até o Gil não acompanhou, não estava aqui, porque no domingo da apuração dos votos eu falava aqui, e até o Carlinhos Paes me dizia, calma, não te precipita tanto assim, porque vinham as parciais e eu dizia, e as pesquisas, eu até fazia sinal assim, cadê as pesquisas? Excelente, né? Então, eu não concordo com as pesquisas destoaram completamente, e quem ouviu, eu vou falar agora, mas eu não fiz um comentário oportunista não, hein? Pega a gravação que está no Facebook, está no YouTube, vai lá e ouve. Quando que eu falei? Porque num determinado momento eu falo, mas é bem no início da apuração das pesquisas, que eu dizia que uma pesquisa que eu dava um pouco de crédito era a pesquisa do Instituto Paraná, porque ela mostrava, na semana passada foi divulgada uma pesquisa que mostrava o Lula com 42%, 43% dos votos e o Bolsonaro com 36%, 37% dos votos. Então tinha uma diferença lá de 6% a 7% entre um e outro, mas a chamada margem de erro, 2 para mais, 2 para menos, foi o resultado que deu aqui praticamente, hein? Então, acertou? Talvez não, mas foi a mais próxima. O resto completamente destoado, né? Eu queria só fazer isentar, vamos dizer assim, eu acho que alguma coisa em relação ao estado do Rio Grande do Sul, onde acompanhei um pouquinho mais, por exemplo, acho que a baixa votação do Heinz tem a ver, talvez, com um voto útil do Onyx, né? Porque estava mais identificado com o presidente, e também aí, tu pode ver, ficou nítido de identificar a desistência da comandante Nádia, né? Porque ela não ajudaria muito, e como os institutos davam a grande possibilidade de o Olívio ser a pessoa, o que aconteceu? Mas eu acho que foi legal a postura da comandante Nádia. Ela entendeu que não ajudaria e poderia atrapalhar. Então, tirou o time de campo. Vide o caso da eleição de deputado estadual Farroupilha. E também isso aconteceu exatamente no outro ano, na questão onde elegeu, quando elegeu o Lazier. Porque o Lazier também estava numa situação onde havia uma dicotomia e muita gente fez voto útil no Lazier. Há 8 anos, né? Porque o Lazier entrou numa disputa muito ferrenha com o Olívio Dutra. Então, eu queria dar uma espécie de um crédito, porque a Ana Amélia fez uma votação muito aquém. Eu acho que a Ana Amélia também já deu, né? Olha, e talvez isso depôs um pouco também contra ela, porque é só ver a migração, né? Sim. Se permitir sair de uma eleição quase que definida para o Senado, para a senadora, para ser vice do Geraldo Alckmin, lá em São Paulo. Em 2018. São decisões, a vida é feita de decisões. Mas a gente paga o preço pelas decisões. Paga o preço. E agora, nessa briga com o Mourão, que estava muito alinhado com o meu presidente, vice-presidente da República, né? Com o presidente, normal. Eu acho que aí também houve uma migração de votos para o Mourão, que em situação diversa fosse Ana Amélia e Olívio, inegável, com um outro candidato, muito provavelmente que não o Mourão, aconteceria a eleição da Ana Amélia. Bom, a gente ficaria aqui falando muito, eu preciso encerrar, mas enfim, só uma manchete, né? O Centrão ganhou uma força federal, hein? Na Câmara Federal. Agora, com o Lula presidente, o Lula vai ter que negociar muito, porque vai ter muita dificuldade. O bolsonarismo cresce no Congresso, hein? Cresce na Câmara Federal, cresceu no Senado Federal também. Agora, o Senado Federal, porque o Bolsonaro colocou ministros dele como senadores, a Damares, teve o próprio Marcos Pontes, o vice-presidente, o Mourão, daqui do Rio Grande do Sul. Então, o Senado está com uma força bolsonarista muito forte. Vai ser difícil se o Lula ganhar, né? O Tarcísio Freitas, em São Paulo, inegavelmente não sendo, né, paulista. Puxa, o homem fez, para mim, assim, ele é um... Tirou o PSDB, que há 20 anos governava São Paulo. Nossa Senhora, né? E vai complicar o PT, pode ter certeza. E tu tá brigando com quem? Com Fernando Haddad, que até ontem foi candidato, quase ganhou a eleição para a presidência da República, né? Então, Leandro, o cenário nacional é complexo, e o que a gente poderia dizer? Eu acho que vão ser, aqui para nós, Rio Grande do Sul, serão eleições
bem interessantes de se acompanhar. Nervosas. Nervosas, tensas, né? Bem. Com certeza. Bem como se, vamos dizer assim, não tem páreo corrido. Né? Não tem jogo ganho, hein? Não tem jogo ganho. Não é páreo corrido. E vai ser assim nacional também, pode ter certeza. Gili, obrigado pela presença. Até mais. Até mais. Gente, a gente fica por aqui sem muitas delongas. Um grande abraço, até amanhã.